Continuando na resolução dos exercícios agora do diómetro, vamos falar aqui, ó, exercício 1, que você tem esse lápis aqui, né? E aí, o lápis parece que tá quebrado quando um observador vê, por conta que essa imagem aqui é uma imagem aparente, e ela tá um pouco distorcida em relação ao objeto, como eu já disse, devido ao fenômeno da refração que tá acontecendo, né? Eu tenho o meio 1 no ar, o meio 2 na água, e tem índices de refração diferentes, velocidades diferentes. No caso dessa imagem aqui, ó, se você for fazer uma análise aqui, a resolução analítica desse desenho, você vai observar que, né, a profundidade real, se eu conseguisse ver o lápis exatamente do jeito que ele tá, eu teria uma profundidade real muito mais abaixo do que a profundidade aparente. Então, eu tô vendo o lápis um pouco acima do que o que realmente ele está, tá? Tá tendo essa mudança. Então, a imagem aqui tá sendo formada pelos prolongamentos. Bom, então, quando acontece esse tipo de imagem, significa que o meio 2 é muito mais refringente do que o meio 1. A dificuldade aqui da luz atravessar é maior, portanto, a velocidade é menor. Então, o índice de refração do material 1 é menor do que o índice do material 2. Se você fosse observar o desenho, você veria aí que a profundidade aparente é menor, né, tá mais perto da superfície do que a profundidade real. É o mesmo caso do índio, né, quando ele vai caçar. Ele não mira na imagem do peixe, ele mira um pouco abaixo, porque ele sabe que se ele mirar na imagem, ele não vai ver o peixe, ele não vai pegar o peixe, ele precisa mirar aqui, tá? O índio sabe física? Não, mas ele entende da natureza, tá? Então, por isso que ele se dá bem. O da águia aqui é bem parecido. No caso aí, passando a resposta, vai ser a resposta C, tá? Vou comentar esse exercício aqui do Enem, ó, tá? Tá falando justamente da situação que eu expliquei do índiozinho, né, ó. Então, ele vai mirar aqui um pouco abaixo do que o que o peixe realmente tá. A luz, ela tá saindo do objeto. A luz, ela tá saindo do peixe, tá chegando nos olhos do índio, tá? Então, a luz refletida é difundida pelo peixe. E aí, tá perguntando, ó, que para fisgar um peixe, o índio deve mirar abaixo da posição em que ele enxerga. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz, olha só, o raio de luz, olha a pergunta da maneira que caiu no Enem. Os raios de luz refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. Então, por que que o índio enxerga o peixe? Porque a luz está saindo do peixe, está saindo do objeto. A luz é refletida por ele. E por isso que chega aos olhos do observador. Tá joia? Agora, mudando aqui um pouquinho do módulo, indo para o módulo 18, tá? Então, aí na sua página 169, tem um exercicinho aqui, você pode observar. O exercício 1, você tem um navio, né? Você tem um marinheiro. O marinheiro observa o fundo do rio pela proa do navio. O marinheiro, ele é o observador, tá? Ele não é o objeto. Se ele tá vendo o fundo do rio, o objeto é o fundo do rio, tá? A distância entre seus olhos e a superfície da água é 15 metros. Os índices de refração absoluto do ar é 1, onde está o marinheiro, e 1,33, onde está o objeto, que é o caso, o que o marinheiro está vendo. A profundidade real do rio é de 10 metros, então você já tem o valor do P. Qual seria o valor da profundidade aparente que ele observará? Então, olha lá. Real você tem, aparente você quer descobrir. O N, sem a linha, né? O N normalzinho aqui é o N do meio onde está o objeto, que no caso é o fundo do rio. O N' é o outro meio, no caso é onde está o observador, o marinheiro. E aí, o que você vai fazer? Colocar na equação.
N sobre P, N' sobre P'. Multiplicação cruzada. Quem tá multiplicando passa dividindo. O que vai acontecer? A profundidade aparente, 7,5 metros. Então, a profundidade aparente é menor do que a profundidade real. Significa que ele tá vendo aqui uma imagem do fundo do rio. Ele tem uma ideia de que o rio é mais raso do que o que realmente ele é, tá? O rio é mais fundo, mas ele tá vendo mais raso. Porque o ar tem índice de refração menor do que a água. Deixei resolvido aqui para vocês também, gente, o exercício 2, tá? Mesmo caso aqui, ó, você tem uma piscina com água, o índice de refração é 4/3 e sua base se encontra a 3 metros abaixo da superfície livre do líquido. Uma pessoa na beira da piscina olha para o fundo e tem a impressão de ver. Então, o fundo, na verdade, é o objeto. É o fundo que está emitindo luz para que a pessoa consiga ver. A pessoa é o observador. Então, tirando os dados aqui do exercício, tá? O índice de refração do meio onde está o objeto é o da água. Então, é 4/3. O do ar sempre é 1, tá? A pessoa que está no ar sempre é 1. O 3, o que é aqui? É o P. É a distância do objeto até a superfície. No caso, do fundo da piscina até a superfície. É a profundidade, propriamente, da piscina, tá? E quer que calcula, mais uma vez, o P aparente. Então, aí, ó, sabendo sempre que isso aqui é uma constante, tá? Sempre vale que o N do ar é 1. Então, como é que você vai proceder no cálculo? Só você usar a lei de Snell, adaptada aqui para o dióptro. N sobre P, deixa eu diminuir um pouquinho a intensidade da minha luz, para ver se melhora. Aqui, ó, N sobre P é igual a N' sobre P', tá? 4/3 sobre 3 é igual a 1 sobre P. Eu vou manter... na verdade, nem preciso sofrer muito nesse caso aqui, ó, tá? Que eu tenho numerador e o denominador. Vou fazer uma multiplicação cruzada. Vai ficar 4/3 de P' igual a 3. E aí, né, como que eu resolvo? Isolando o P, vou passar dividindo. Vou manter o primeiro número e multiplicar ele pelo inverso da fração, o inverso do denominador, que é o extremos e meios que vocês gostam, né? 3 vezes 3 dividido por 4 vai dar 9/4, que na real é 2,25 metros. 2,25 metros é a profundidade aparente, que então a pessoa que está aqui fora da piscina, ela tem uma ideia de que o fundo da piscina é mais raso do que o que realmente ele é, tá? Então, é assim que trabalha com o dióptro, tá, gente? É bastante interpretação de texto, ok? Só dando uma passada nos outros exercícios, tá? Passando as respostinhas pra vocês aqui, ó. Exercício 3, que tá na página 170. O exercício 3, história de pescador, vai ser a resposta E. E o exercício 4 vai ser a resposta C, tá? Eu quero que vocês tentem chegar. E aí, no dia que eu abrir ao vivo, a gente conversa, né? Eu peço pra alguém explicar este exercício que eu mostrei aqui. Um desses exercícios que eu deixei pra vocês resolverem, tá bom? Pessoal, até a nossa próxima aula. Um beijão.